Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Hoje nós continuaremos lendo e hoje o Salmos 12 tem algo para mim e para a tua vida, como remédio e vacina para os nossos ouvidos. A minha Bíblia tem por tema assim: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e de coração dobrado. O Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbadamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salva aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Quando eu li essa palavra, até engasguei. Porque na geração de Davi estava tendo uma escassez. E qual que era a escassez que estava tendo na geração de Davi? Faltava-se homens benignos, homens piedosos. E quando houve essa falta na geração de Davi, qual foi o posicionamento de Davi diante do Senhor? Aqui Davi ele pede socorro, ele pede salvação e ele pede livramento, pois os remanescentes piedosos e fiéis estava cada vez menor. E é um clamor que o servo verdadeiro fiel a Deus tem no seu coração como desejo sobre o povo de Israel, para que assim se cumprisse naquele tempo os propósitos do Senhor. Se faltasse os verdadeiros, como que a verdade ia ser declarada? Como se poderia falar da verdade sem os verdadeiros para falar? E aqui houve uma preocupação em Davi. E no Antigo Testamento, Davi não foi o único que se preocupou. A palavra do Senhor diz que Elias era um homem preocupado, Isaías era um homem preocupado, Miqueias era um homem preocupado, Ezequiel, Jeremias, porque a preocupação deles era com as faltas de líderes temente a Deus. Porque quando há uma liderança que não teme ao Senhor, é um perigo. Por quê? Porque muitas vezes há faltas de algumas coisas quando nós que somos liderança não tememos ao Senhor. Muitas vezes nós queremos implantar nas nossas lideranças eclesiásticas e espirituais costumes de lideranças da nossa sociedade. Mas nós temos que entender algo. Nem tudo desse mundo, nem tudo da sociedade, de liderança, de conhecimento, nós podemos implantar dentro das coisas do Senhor. Por quê? Porque a nossa bússola é a palavra de Deus. E nem todos os líderes da sociedade têm o conhecimento da Sagrada Escritura, dessa palavra. Então, muitas vezes, por ignorância, por falta de conhecimento, algumas lideranças são errôneas. Mas é claro também, de outras vezes, algumas lideranças têm alguns posicionamentos errôneos por falta de temor à palavra do Senhor. Mas continuemos a leitura da palavra de Deus e vamos ver o que reserva-nos para nós o verso 2 a 4. Diz a palavra do Senhor que aqui, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com os lábios lisonjeiros e de coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbadamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Olha, se fosse no tempo da minha mãe, ia falar assim: o nariz é meu, a vida é minha e eu cuido da maneira e da forma que eu quero. Simplesmente era isso que eles estavam querendo dizer. Mas a diferença daqueles que servem o Senhor é essa, ó. Um dos atributos que marca o cristão cheio do Espírito Santo é, primeiro, detectar e de evitar a mentira e o mentiroso.
Aquela geração, a geração de Davi, eles tinham como característica a mentira. E o que será que Davi diria se ele estivesse aqui hoje no meio dos nossos dias? Vendo tudo o que acontece à nossa volta. A Bíblia diz que Saul ele mentiu para enganar os seus líderes a respeito de Davi. A Bíblia diz que Absalão usou de lisonja para envenenar a mente do povo ingênuo de Israel contra Davi. E a pior coisa são as lisonjas, são aquelas palavras que parecem verdadeiras, mas têm um fundo de orgulho, um fundo de inveja, um fundo de ciúmes. Sabe aquele elogio barato, aquele elogio vazio que muitas vezes a gente recebe? E você vai falar assim, mas Ângela, como é que é aquele elogio vazio, aquele elogio barato? É aquele elogio que vem como um dardo para querer roubar a espiritualidade do teu coração. Por exemplo, se você tem o hábito de louvar, nossa, hoje o seu louvor abriu o céu, hein? Hoje você cantou muito para Deus. Se você não tiver uma saúde mental entendendo que aquilo que você fez na casa do Senhor, você prestou um momento de louvor e adoração a Deus, aquilo desce para o seu coração. E aí você pensa que você é o cantor da vez, é o cantor do século, é o cantor agora, dos tempos, agora vindouros. E muitas vezes isso rouba a essência do nosso coração. E bajulação aqui não é comunicação, e sim manipulação, porque muitas vezes aqueles que vêm com elogio sobre a nossa vida, dependendo de como está o coração deles e quem age através deles, nos rouba o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. O Senhor quer que nós andemos em humildade, em submissão. Quer você louve, quer você ministre, quer você ore, quer você faça algo para a glória de Deus na casa do Senhor. Se está tendo frutificação, se está tendo resultados positivos, creia tão somente que é porque o Espírito Santo coopera contigo, coopera comigo, porque da gente mesmo a gente não tem nada. E quando vem alguém com essa palavra sobre a nossa vida, querendo nos manipular, querendo massagear o nosso ego, fazer a gente crescer, nessa hora é onde nós temos que nos posicionar como Paulo e Silas e falar assim, olha aqui, em nome de Jesus sai, eu não recebo essa palavra sobre a minha vida não, porque o que eu faço é para louvor, para honra e para glória do nome do Senhor. Esse tipo de discurso mexe com o ego e influencia especialmente aqueles que desejam parecer importantes. Você conhece alguém assim? Que não pode receber um elogio, que já se acha? Eu já ouvi uma certa feita uma fala assim, quer conhecer o ser humano? Dá poder para ele. Quer conhecer alguém? Dá um tijolinho para ele. Mas o que importa para mim e para você que servimos ao Senhor é o que o céu diz ao nosso respeito. Não nos importa isso, não nos importa ser importante na terra. Na terra, irmãos, nós passamos somente de vasos na presença do Senhor. Somos utilidade para a igreja, para serviço, para alguém, para que o nome do Senhor seja conhecido, a vontade do Senhor seja esclarecida para essa pessoa e essa pessoa venha alcançar a salvação. Cuidado com as palavras que vêm ao seu coração. Cuidado, cuidado, cuidado. Não se precipite a colocar isso no seu coração e se crescer. Lembra que todo louvor, toda glória e adoração pertencem a Deus. O que diz mais o verso 5 a 8? Que por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram. O Senhor, nessa noite, Ele está falando que Ele está vendo a opressão daquele que não é favorecido, daquele que está fraco. O Senhor ouve o seu clamor, ouve o seu sussurro, e hoje mesmo Ele diz que Ele se levantará ao teu favor para te trazer livramento, para te livrar da mão do homem sanguinário, para te livrar daquilo que vem como fraude sobre a tua vida. Creia e receba essa palavra.
E diz mais a palavra do Senhor, que lindo que eu achei o verso 7 aqui, ó. Tu nos guardarás, Senhor, dessa geração e nos livrará para sempre. E diz mais o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Sabe o que quer dizer esse verso? Que a palavra do Senhor, quando fala em 7, fala-se em perfeição. A palavra do Senhor, ela é única, ela é perfeita, ela é verdadeira, ela não precisa de nada ser acrescentado sobre ela. Ela por ela mesma diz tudo e se basta. A palavra do Senhor, ela é saúde, ela não tem mistura. Oh, rabachuri candarabasúbria, ela é pura, ela é fiel. Então que nessa noite que eu e você venhamos nos fartar da palavra de Deus, porque quando nós nos fartamos da palavra do Senhor, nós não seremos seduzidos por uma geração enganadora, bajuladora, mentirosa. Deus nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. E se salgar demais não é bom, mas comida sem sal também não desce. Temos que ser temperado. A luz, ela vem para esclarecer, ela vem para iluminar, ela vem para te fazer sinalizar o caminho. Então, querido, entre ficar com a verdade e ficar com a mentira, fique com a verdade. Ainda que você tenha que correr como Davi, tenha que fugir do próprio filho, tenha que correr do próprio rei, não interessa. Mas a verdade aqui é Cristo. Se mantenha firme no Senhor. Tenha um posicionamento de homem fiel, de homem que é marcado pela presença do Espírito Santo de Deus. E diz mais, o Senhor, Ele te guardará, Ele te livrará para sempre. Lembrando que a nossa morada eterna não é aqui, é na glória com o Senhor. Mas para isso, nós precisamos ser verdadeiros. E quem é verdadeiro não tem mistura. Deus te abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus.